Vamos começar o programa como a gente tem começado nos últimos dias, agora com fofocas sobre Gugu Liberato. Porque o Thiago Salvático apagou mesmo, viu, a conta nas redes sociais que ele tinha, o chefe de cozinha, para se comunicar com o Gugu, inclusive. Ele mandava também no WhatsApp, né, gente? Mas assim, ó, ele apagou a conta no Twitter, que ele tinha, já tinha apagado a conta no Instagram. Ele usava, inclusive, ó, agora a conta não existe mais. Ele apagou. A arroba pode continuar com ele, porque você desativa o Twitter e pode voltar em algum momento. Né? Na semana passada, ele procurou um escritório aqui de São Paulo para participar do processo de inventário do apresentador. E é um escritório, o escolhido por ele, especializado na área de famílias e sucessões. Você tá levando a sério. Pois é. Focado nisso mesmo. Pois é. E aí agora a conta do Thiago não existe mais. Ele já não aparecia muito nas redes desde que foi apontado como possível namorado do Gugu, já que eles teriam uma relação de 8 anos. Mas alguns registros dele ainda estavam públicos, como o Twitter, por exemplo, algumas mensagens. Na conta do Twitter, por exemplo, era possível ver interação dele com o Gugu em pelo menos 3 ocasiões, ou seja, trocaram mensagens em 2015 e 2013. As pessoas foram lá no arquivo do Twitter, você vê, né, gente? 8 anos. Pois é. 8 anos. Bate as contas, né? Pois é. 7 anos pelo menos, porque 2013 são 7 anos atrás. Começaram no Twitter... 7 anos pelo menos. Ai, minha conta deu 8. Não, amiga, mas tudo bem, podem ter. Se conheceram no ano... 20. Verdade. Agora dá 20. Gente, Dá 20. junta os 3 aqui. Vamos, né? Contar não é o forte. Ó, na postagem de maio de 2013, ele marcou a apresentadora a postar a foto de um prato feito à base de aspargos num dia frio no Brasil. Provavelmente estavam comendo juntos. Em 10 de outubro, outra foto marcada com o nome do apresentador e um emoji de bebê loirinho. Ah, o bebê loirinho é meio a cara do Gugu, né? Fofíssimo. Lembra mesmo o Né? emoji. Em 25 de fevereiro de 2015, Thiago desejava boa sorte ao Gugu. Provavelmente que tinha alguma estreia de programa dele na Record, né? A mãe do Thiago Salvático e os irmãos dele também decidiram manter a descrição após o nome dele ser associado ao nome do Gugu. Então agora eles também não se manifestam mais em redes sociais, não estão falando sobre o assunto. Se procurados pela imprensa, Atinge a família se toda. recusam a falar. Tem uma coisa que isso não diz respeito necessariamente a essa história, mas que me lembra muito, assim, quando a gente sai do armário, a gente não sai sozinho, a gente sai com a família, sai pros amigos, sai pro trabalho, porque todo mundo acaba falando da gente de algum jeito, né? Sim. E sempre por trás, né? E sempre por trás. Por que não chega e conversa e De fala? uma forma objetiva e mais direta, né? E honesta. Exato. Sim. Honesta, honesto. Sim. Né? Arthur, você tá namorando o Fefito? Fefito, você tá namorando a Regina? Regina, você tá namorando os dois? Sim. Trisal, hein? Surubão da Ai, Regina. Que delícia. Carnaval. Eu acho que às vezes as pessoas não fazem necessariamente formal, porque nem todo mundo sabe como lidar, acha que é um tema delicado. Hoje em dia não é um tema delicado, gente, é a vida. Exato. Tá namorando? Tá namorando o menino? Tá namorando a menina? Tá solteiro? Pronto, perguntou. Mas, ó, perguntar não ofende. Exato. Responde quem quer. Sou desses. Assim como responder também pode ser um... Não estou afim de falar disso também. A pessoa tem todo o direito de não querer falar. Pois é. Né? Pois Faz parte também. Ó, o Thiago Salvático, gente, ele tem 32 anos. Mais jovem que eu. Tem 32 anos. Você tem 40, né, amigo? Cala sua... Que isso? Eu sabia. Não, eu tenho 36. Mas, ó, o Thiago Salvático tem 32 anos, gente. E olha só que curioso. O Gugu morreu 3 dias antes do aniversário dele, do Nossa. Thiago. Pesado, né? Que difícil, né? E ele perder o tava no namorado. velório também, né? Ele tava aqui em São Ele Paulo pro estava? velório. Eu acho que ele tava no velório também. Ele Ainda veio bem em que São ele Paulo pôde. para o velório. E aí passou batido, você vê, foi muito Passou. discreto. Ainda bem que ele pôde, né? Ainda bem que pôde vir se Sim, despedir. sim. Inclusive, eu acho que ninguém tinha falado, pelo menos eu não tinha visto, né, noticiado essa informação com relação a ele estar aqui no velório do Gugu. Não mesmo, ele estava aqui no velório. Ele nasceu em Santa Catarina, se mudou para a Europa em 2009, estudou culinária na Itália. Em 2014, abriu uma sorveteria chamada Scafi il Palato. Não sei se falei direito, mas é alguma coisa, eu não sei o que significa Skype, mas palato é paladar, né? Deve ser algo tipo, algo bom pro seu paladar aí. E aí numa cidadezinha alemã pequenininha chamada Paderborn. Fica Chama perto essa de onde? cidade. Sabe não? Não, Porque a Alemanha é tão diz. grande. E ele Olha mora ela. até hoje nessa cidade. Ele mora até hoje nessa cidade chamada Paderborn, lá na Alemanha. Que bom que ele pôde vir se despedir do Gugu, se eles namoravam mesmo, ou só se eram amigos, ou enfim. Acho importante as pessoas terem
a oportunidade de se despedir de seus afetos. Agora, também acho que o Thiago tem que usar essas redes sociais dele em algum momento, para o caso de se sentir atacado ou sentir que tem que dar alguma satisfação pública, usa suas redes também. Porque aí você controla suas próprias palavras e tudo mais. Faz só um comunicado e tchau. Mas, não bate boca. quem não tem esse traquejo... receio, Fica muito intimidado, porque é muito agressivo. Quem não gosta de aparecer, assim, quem gosta de a gente estar na frente das câmeras e tal, se retrai. E num caso tão grande como esse, que uma proporção absurda, né? E que envolve afeto, envolve, verdade. É mais que natural ele ter receio. Talvez agora com o advogado, os advogados podem falar por ele, porque o advogado já consegue ter esse traquejo maior de falar com a mídia sobre esse assunto, como todos os advogados estão falando, né? De uma forma geral, quem está falando mais são os advogados também, né? No caso da Rosibília teve aquele vídeo, mas quem responde das entrevistas de uma forma que a gente está vendo é o advogado dela que está representando mesmo. Então pode ser que o advogado que ele contratou comece a falar um pouco dessa visão dele, da parte dele, sobre este caso específico, né? Eu tô vendo a camiseta dele? Tem o logo da sorveteria dele, ó. Il Palato. Scalfi lá em cima, Il Palato. Independente disso, eu me sinto solidário, né? Porque todo mundo que é do Vale, que nem eu, já me dá aquele senso de comunidade. Então, Thiago, passada... Nem perguntei pra ninguém se posso. Passada toda essa tempestade, Thiago, vem aqui no Mulheres falar de sorvetes. É boa a ideia, Fefito. Boa ideia. Se você estiver assistindo, né? Tá super bem-vindo, vai ser acolhido. Vem falar de sorvete, tá? Falar de sorvete. Boa. Divulga seu trabalho aqui. E a gente se dá bem que a gente vai tomar sorvete. Então, exatamente. Já pensei nisso. Foi uma ótima sacada, Bim. Ontem comentamos de Roberto Carlos, né? Falamos aqui de Vera Fischer, Roberto Carlos. Meu bem, Roberto Carlos tá que tá. Vai ter um ano incrível, porque ele deu uma coletiva falando sobre este ano dele, o que ele vai fazer este ano. Vai rolar um filme sobre a vida do Roberto Carlos, ele falou sobre este assunto. O seguinte, o filme está realmente para sair, estamos trabalhando seriamente e já contei toda a minha história para a Glória Pérez. Ainda não foi escolhido o elenco, mas o filme está contando minha história direitinho, com tudo que eu nunca falei, que nunca quis falar. É um filme muito verdadeiro da minha vida mesmo, pode acreditar no que você vai ver. Achei interessante esse posicionamento dele, porque assim... Quem se viu, quem se vê. Então, exatamente. É um posicionamento diferente de uns anos atrás, dele querer falar sobre a história dele e retratar a vida dele. Acho que vai render bastante assunto. Coisas que ele nunca falou, nunca quis falar, não foi isso que ele falou? Coisas que eu nunca quis falar. Coisas que eu nunca quis falar, que ele nunca deixou claro pra ninguém e também não abordava esses assuntos. Como que isso vai ser abordado vai ser bem interessante de se ver, né? Mas é tão gostoso, né, quando você se liberta. Se liberta, e gente. Fala da sua vida e fala de você E o tanto de tempo que o Roberto Carlos perdeu, agora vamos falar sério, assim. Eu sei que as pessoas não gostam que fale muito disso. Teve uma época que eu até dizia que meu sonho era ver a perna mecânica pra ver se a história era de verdade. Porque era um mito quando eu era criança e quando era adolescente e ainda adulto. Porque o Roberto não falava sobre isso. E eu sei que muita gente se incomoda quando se fala. Mas olha o tempo que o Roberto perdeu podendo dar representatividade para pessoas que têm esse tipo de problema que ele tem. Para pessoas que têm dificuldade de locomoção, algum tipo de deficiência. E mostrar para as pessoas que a vida continua muito de boa. Porque o Roberto já assumiu no Fantástico, que ele de fato perdeu a perna, usa uma perna, uma prótese, um trem passou por cima, né? A biografia contava isso, e na época que ele censurou a biografia foi muito porque essa história estava sendo contada, segundo se dizia na época na imprensa. Então olha só, que legal teria sido se o Roberto tivesse assumido isso muito antes. Que diferença ele poderia ter feito na vida de várias e várias pessoas com a mesma dificuldade de locomoção que ele teve, não é? E como a gente se retrai, né, por coisas que depois do tempo você fala, mas que bobagem, por que eu fiz isso comigo? Não fazem diferença. Mas às vezes é um processo, é tão difícil, é o tempo dele. É tão difícil essa questão, porque é absurdamente pessoal, né? Esse momento de você admitir algo que você, por qualquer motivo, não quer falar, que pode ser motivos variados, né? A gente nunca sabe... A gente não sabe direito como que aconteceu essa história, como foi a reação dele, esse processo de aceitação que cada um tem uma forma de aceitar. É um tempo mesmo. É um tempo. E eu acho que nada melhor do que ele falar disso da boca dele. Eu acho que só essa frase que ele colocou de
de mostrar o que ele nunca falou, é muito significativo, né? Porque mostra que ele vai ver a própria história com orgulho e sem vergonha do que aconteceu com ele durante toda a vida dele. E isso eu não digo só com relação à perna, porque isso não é uma questão de orgulho ou não, né? Mas eu digo com relação à carreira dele, aos momentos da vida dele, aos romances dele. Aparentemente, o filme vai retratar muita coisa que a gente não sabe. Os romances dele? Romances. Sim, Isso eu não sei se ele vai dar nomes, hein? Não sei se ele vai dar nomes. Será que não, amigo? Ninguém dá nome. Famoso quando quer vender livro e filme. Vamos logo ser bem sincero. Famoso quando quer vender livro e filme fala que vai contar tudo. Mas que ele não deu o nome, mas que conte a história. Que a gente vai falar, olha que interessante, olha que legal, aconteceu comigo também. Sim. Mas você vai o quê? Você vai esperando comprar o nome. Pegou a ternurinha quando? Será que pegou a Joyce? Pegou a Silvinha, a Martinha? Pegou a Elis, Nara Leão? Não sei o que o Roberto pegou, gente. Só aqui especulando. A gente quer saber, entendeu? Quero nomes na minha mesa. Já brigou com Erasmo por que mulher? Já disputaram a mesma. A gente quer nomes. Nomes da minha mesa em 5 minutos, Roberto. Nomes da mesa. E aí ele falou que a única coisa, o único projeto que ele não quer se envolver, assim, que perguntaram pra ele, é com política. Falou que ele não tem pretensão nenhuma de se envolver no meio político e também declarou que ele não pensa em se aposentar. Ele falou, não pense nisso. Que bom. Enquanto eu puder, eu vou estar cantando. Eu penso na minha vida dessa forma. Ah, que bom, né, gente? É uma entrevista bem gostosa, Até porque né? o Ele tava Roberto bem Carlos aberto. é um dos poucos brasileiros que podem se dar o luxo de trabalhar quando quer, no que quer. Então ele pode ter o ano de férias, mas vai lá, trabalha no dia 23 pra Globo. Então, tem um ano todo de férias, mas tira um final de semana e faz um cruzeiro. E tá ótimo. Então tá ótimo, tá fazendo lá, trabalha quando quer, do jeito que quer, no ritmo que quer. Verdade. É rei, poucos, é rei. É rei. Mas a aparência que me deu, pelo menos nessa nota, que foi da Fábio Oliveira, é que vai ser um ano mais ativo pra ele. Porque ele tava fazer meio coisas. Ele tava introspectivo, digamos assim. Exato. A gente Acho que só ele tá falava voltando. nele no final do especial. ano. A gente só costumava dar nota sobre ele. Teve no final de especial ano. no final do ano? Teve, mas não foi... Teve. Foi aquele Foi uma outra diferente, história aquela e tal, montagem que eles fizeram com shows gravados, da Isso. turnê dele. E parece que esse ano vai ser mais movimentado mesmo. Ele falou de um dueto que ele quer fazer, tem um filme, tem uns projetos realmente Alguém já acontecendo. assistiu o filme do Roberto Carlos? Já. assisti todos. Já. Já vou respondendo. Assisti todos. Eu amo. Era tão legal. Era legal. Ele podia fazer um filme hoje em dia também. Ia ser legal. Aliás, o Roberto sempre foi uma pessoa inacessível, assim, inalcançável pra todo mundo nos últimos anos. Acho legal que ele esteja no movimento de abertura. Pra gente ver que ele é gente como a gente. Exato. Acho muito legal. Agora, o Roberto disse que não quer se envolver em política. A gente vai agora se envolver na treta clerical, gente. A gente vai pro clérigo, para a igreja. Olha, treta entre padres. Porque foi um bafão. Teve uma treta entre padres. Antes de começar essa treta entre padres, deixa eu mandar alguém que não é padre, mas sabe rezar uma bela missa. Brincadeira. Herbert do canal das Bi tá assistindo a gente. Beijo, Herbert. Beijo! Ai, ele é muito Manda legal. beijo. Eu vi ele agora no Instagram. Olha só, o padre Fábio de Mello, gente, que discutiu com outro padre chamado Padre Joãozinho no Twitter. O padre Fábio de Mello estava sumido do Twitter. Depois que ficaram lá atacando ele uma época, ele falou, gente, cansei, beijo, tchau. Foi meio isso. Todo mundo, lamento de todo mundo, porque todo mundo ama as postagens dele. Eu mesmo que não sigo o padre, nem preciso seguir, porque chega tudo na minha timeline, é sempre muito divertido. Todo mundo retuita ele sempre. Vou até seguir o padre. E aí, ele voltou pro Twitter e o padre Joãozinho disse o seguinte. Joãozinho dizendo que as postagens dele eram absolutamente inúteis. Ah lá, voltou com um monte de postagem absolutamente inútil. Pra quê, né, gente? Que padre é esse? Desnecessário. Aí, gente, vamos. Escuta, o padre tem que estar calmo, tem que estar de boa, tem que celebrar o amor, mas aí o padre Fábio de Mello, não engoliu o desaforo, não, viu, gente? Ele falou, prezado padre Joãozinho. Aqui, o padre Joãozinho falou aqui, ó. Responderam pra ele lá, pro padre Fábio de Mello, assim, mas voltou mesmo de antigamente, voltou bem-humorado. Aí o padre citou essa resposta e colocou, de fato, com postagens absolutamente inúteis. Essa foi muito útil, inclusive. Então, né? Foi super útil essa postagem. Espalhou amor loucamente, padre. E aí, prezado padre Joãozinho, para não ter acesso às minhas postagens inúteis, é só deixar de seguir. Não se imponha mais um fardo além dos muitos que você já tem. É verdade. Concordo com o padre, porque se não gosta, porque segue, entendeu?
Mas o Twitter é um meio muito louco, né? O Twitter é uma rede social, pra quem não usa, é uma rede social, assim, que é pesada. As pessoas se atacam, se cancelam, se odeiam de uma forma muito extrema. Intensa. Mas não dá esse pra ataque entender, é bem gente. assim Primeiro que mesmo. você é padre, você não fala mal dos outros. Desculpa. Não julga-se. A Bíblia ensina a gente a não julgar. Até teve uma época que eu dizia que não julgarás era um dos mandamentos. Eu achava crentes que era, não era, né, gente? Aprendi com a vida. Mas na Bíblia diz pra não julgar. Outra, a vida do padre deve sim ter muitos fardos. Você tem que Sim. cuidar da paróquia, você tem. É muita muita responsabilidade. A vida, no geral, já tem muitos fardos. Entende? Imagina. Sabe, verdade. boleto, boy, decidir o almoço, a janta, fazer a faxina, pegar o busão. Decisões. Decisões mil. Você acorda e toma decisão, gente. É. Você acorda e fala, tá, o que eu É vou um fazer? fardo mesmo. Então por que você precisa seguir alguém que te desagrada? Não segue. Deixa a pessoa lá, viver a vida dela, vive você a sua, seguindo o jeito que você curte. Tão mais fácil. Tão mais Mas no fácil. Twitter as pessoas se atacam. Demais. Então, demais. pra que estar no Twitter? Para isso. O Twitter é Não, uma... tem amor também Tem no amor, Twitter. assim. Rola umas, Eu não umas entendo do campanhas Twitter. legais. Mas o Twitter, ele movimenta muito hashtag, campanha. Ontem a gente vai comentar também, depois disso. Por exemplo, do BBB, é extremamente comentado no Twitter. E rolou um episódio da Thelma, que ela estava passando fome, Thelma começou médica? a chorar. A médica. médica, isso mesmo. Ela estava passando fome, começou a chorar. E aí subiu uma hashtag no Twitter. Pra que isso não acontecesse, porque ela tava passando fome dentro da casa do BBB. Ai, que pecado. Pois é. Então, assim, o Twitter, ele movimenta, ele traz à tona muita coisa boa. Porém, ele também é muito extremo. Ácido. Ácido em posições. Ele não sabe dialogar. Né? As pessoas no Twitter, elas não dialogam. Elas cravam decisões muito firmes e impossíveis de se resolver, sabe? E isso é muito problemático. É verdade. As Né? pessoas são muito intensas lá. Ih, já sofri tanto no Twitter. Então, porque sofre. Pois é, Por isso que eu tô sofre. perguntando. Porque sofre, gente. Você leva uma tijolada, Isso. fala, oi, de onde Ah, veio? e você quer um escape, né? Você já tá querendo escapar da vida. E você vai pra um lugar em que o escape é só porrada, não dá. E a mesma Mas- coisa no Instagram, né? Gente julgando o corpo dos outros. também. Contando seguidor, dizendo que não gosta. Não gosta, não segue, gente. Se for espalhar o amor, o ódio espalha o amor. Eu fico imaginando, não gosto e ver a foto da pessoa. É, Ai, eu não dou Segue, conta. manda pra outras pessoas. eu não dou conta. não dou conta também. É meio Estranho. Se livrem no desse mínimo, fardo, né? gente. Como a gente sempre fala, vai fazer uma terapiazinha. Entender entender por que tá que tá fazendo acontecendo, isso. né? Não tem terapia, faz um esporte. Você faz coisas, sabe, outdoor, assim, fora de casa, vai na praça. Ajuda muito. Ajuda. Põe o tênis e ajuda. vai correr. Tão vai gostoso. correr. Pois é, agora também, o que não ajuda muito no Twitter é polêmica. E essa polêmica dominou o Twitter desde ontem à noite e tá dominando até agora, porque o Luiz Bate, no Cidade Alerta, fez algo muito discutível para muitas pessoas no Twitter, na vida e também para jornalistas. Ele contou para uma mãe, ao vivo, que a filha dela tinha sido assassinada. Não. Ela descobriu pela televisão. O vídeo a gente não vai passar porque é muito pesado, né? Não dá pra passar, é forte Ela mesmo. estava do lado dele no estúdio? Sim, na verdade o que estava acontecendo, ela não estava no estúdio, foi tela dividida. Pior. Né? Estava ele no estúdio, a tela era o nem seguinte, consolar. era ele no estúdio, no meio a foto da filha e no outro extremo da TV era a mãe com fone de ouvido escutando tudo. Lá, Isso. ele e a mãe ao vivo. A mulher Isso, desmaiou ao isso saber. mesmo. Era essa tela e a mulher Era desmaiou essa ao saber tela. da morte da filha. O que aconteceu? Ele estava falando com o advogado do namorado dessa moça, que estava desaparecida. Que linda, Essa né? moça estava Marcela, desaparecida. que tinha 21 anos. Ela estava desaparecida desde o começo de... Eu de- ouvi no rádio, mas eu não sabia caso. disso. A Marcela tinha 21 anos, gente. Ela estava grávida e desapareceu depois de uma briga com o namorado. Ou seja, Isso. mais um caso de feminicídio nesse país. Grávida. Grávida, Exato. ainda por cima. Ela desapareceu depois de uma briga com o namorado e é importante dar o nome nessas horas. Sim. Carlos Pinho dos Santos, de 26 anos. Ela desapareceu no último dia 8 desse mês de fevereiro. Segundo alguns familiares, ela vivia um relacionamento que muitos consideravam abusivo. E aí o Bate estava falando com a mãe dela, dessa moça, no momento, e a mãe já tinha falado o seguinte, ó, eu chorei muito, não tenho dormido, estou na fé de que minha filha esteja viva, estou esperando isso no programa acontecendo, ela disse isso. Depois de um momento, o advogado do rapaz entrou
por telefone, disse que o rapaz se entregou na polícia e contou tudo o que aconteceu e disse, inclusive, aonde estava o corpo da menina. O Bate perguntou a mãe assim, ficou sabendo na hora. Tudo o que aconteceu. O Bate perguntou assim, olha, Jesus amado, ouviu a informação no ponto, provavelmente. Só ele ouviu. Eu quero saber se a senhora quer saber todas as notícias agora conosco, ao vivo. Quer ouvir mesmo? E aí a tela foi dividida para ele dar a notícia. Eu, particularmente, acho que começou errado aí. Essa é uma opinião minha, pessoal, Fefito. O Bate é um grande profissional, todo mundo gosta dele. Mas nesse caso específico, eu acho que cabe discussão, sim. Eu nem ofereceria a possibilidade de contar para ela ao vivo. Tira essa moça do ar na hora, porque ela tá passando pelo pior momento da vida dela. Exatamente. E o que aconteceu? E aí apenas a voz do advogado explicou o que aconteceu. Diz que o namorado dela foi ouvido, que ele explicou que o cliente tinha confessado a autoria do assassinato e indicou a localização do corpo. Assim que soube o que houve, a mãe da Marcela começou a gritar, literalmente, o que é bem compreensível. Ela desmaiou, né? Tirou o fone que usava para ouvir as informações da cabeça, ou seja, ela não queria mais ouvir o que estavam falando para ela. Ele falou, não, ele não fez isso com a minha filha, e desmaiou. E a câmera ficou. Não teve um corte direto. Foi um corte demorado para o que estava acontecendo? Foi. Não dá para falar que foi rápido, porque não tirou ela do ar. Ficou ainda. Mostrou ela desfalecendo. Ela desmaiando, as pessoas ali tentando acuar ela naquele momento. E aí cortou pro Bate no estúdio. Como que ele retomou a partir daí? Ele falou assim, olha, doutor, eu não sabia que... Ele confessou o caso, ele ainda perguntou assim... ele confessou, infelizmente Bate, disse o advogado. Então aí também cabe uma outra discussão. Às vezes o apresentador está vendido no ao vivo, cumprindo ordens de algum editor, de algum diretor, ou de uma alçada ainda mais alta. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada também nesse caso. Se alguém tinha contado para o Bate que ele contaria ao vivo, que o advogado contaria ao vivo, que a menina estava morta. Mas ele ouviu antes. Então, ele ouviu que tinha informações novas, talvez. Exato. Porque a gente não sabe o que ele ouviu no ele ponto. ouviu, claro. Exatamente. Não sabe exatamente até foi que dito. ponto. Então, Bate poderia estar lá também vendido, no sentido de que não sabia Agora exatamente o que tinha de informação. E essa moça já estava sofrendo pelo desaparecimento da filha há 10 dias. Sim. Filho, sim, quando sim. sua mãe deve passar por isso, porque ele mora com a mãe, sua avó, claro. demora para chegar, ela não fica Já liga, se não atende, fica desesperada. O que é totalmente natural, né? Uma noite. Sim. E aí, o que aconteceu? Depois dessa repercussão que foi muito grande e bem crítica com o posicionamento do Bate com a Record, o Bate foi no Instagram dele e gravou alguns vídeos falando sobre o caso, dando o posicionamento dele com o que aconteceu. Vamos ver como que foi? A gente juntou alguns stories, vai ter alguns pulos, mas só pra gente ter uma ideia da fala dele. Da Lucilene. Sobre o caso da Marcela, gente, é mais um caso que terminou de maneira triste, né? Eu tô lendo muito comentário aqui na internet de pessoas machucadas com aquela imagem, né? Da mãe recebendo a notícia da morte da filha. Por mais que seja uma imagem, né? Um caso esperado, né? De fim trágico, porque da Marcela já havia vários indícios, né? De que o pior teria acontecido, a forma violenta do Carlos, a briga dele com os irmãos, né? Quem acompanhou o caso todo no programa sabe. E antes, né? Quando a gente acompanha um caso, sempre eu pergunto para a família se ela quer acompanhar ao vivo, né? O desdobramento do caso, como foi o caso da Marcela, como foi, né? O caso da Lucilene, e tantos outros que são mostrados nesses 2 anos. Afinal de contas, a gente mora num país onde 8 pessoas desaparecem por hora aqui no Brasil, né? É um caso muito grave. E a mãe da Marcela, né, quis saber as informações ao vivo, na cobertura. Nós recebemos o contato do advogado para esclarecer melhor, né? A família já sabia que o rapaz já tinha se entregado, então, portanto, né, ficou no ar a pergunta do que realmente ele disse para a polícia. E ele acabou contando, né? Contou para a gente. E a mãe ouviu e passou mal, né? Qualquer parente desaparecido, especialmente mãe, não conseguiria controlar a emoção nesse caso, né? A gente fica triste porque a gente tem esperança em todos os casos que são mostrados de ter um desfecho feliz para todos,
mas num país onde a gente vive, onde além de... Gente, mas... Desculpa, mas eu não acho que a gente tem que ver esse desfecho. Eu acho que não é função da imprensa no ar, no link ao vivo, dar a notícia da morte de ninguém. Pra mãe. Pra mãe. E assim, desculpa, não acho. A abordagem dele no Stories, eu não consegui entender muito bem. Sabe quando ele fala... O porquê? Eu fiquei com isso na cabeça e não consegui entender muito bem o porquê. Até no momento que a gente para, ele continua fazendo alguns stories falando sobre os casos de desaparecimento no Brasil. Que são muitos. São muitos. E é importante divulgar. Sim, exato. Mas assim, sobre o que aconteceu, como aconteceu, o esclarecimento do fato, ele não teve. Então, assim, eu realmente fiquei... mas tá. O que você tá querendo dizer com essas informações que você colocou? Eu não consegui mesmo realmente entender tudo que ele quis dizer ali, né, nesses stories. Achei esquisito. Ninguém tá aqui julgando a competência do Luiz Bate, falando mal dele, até porque pessoas competentes também erram e acertam muito. A gente está considerando erro, quer dizer, pelo menos eu tô considerando um erro. Eu achei que forçou a mão. Do programa. Achei que forçou a mão. Mesmo, assim. Eu não sei também. Tava aqui pensando, enquanto eu vi esses stories, eu tô meio emocionado, na verdade, com essa história, porque eu fico pensando. É meio chocante. Eu fico pensando se uma pessoa como o Bate, que tá lidando com o crime diariamente, por horas, falando disso, se ela já não está. Vou usar uma palavra que eu não sei bem se é essa palavra, mas vamos tentar entender ela. Dessensibilizada para tanto, no sentido de que esses crimes são tão recorrentes no cotidiano dela, ele fala tanto sobre o assunto. Todos os dias. Todos os dias, que já virou algo comum, algo rotineiro, já ficou um pouco anestesiado nesse sentido. E a gente que não lida com isso, com a constância que ele lida, se choca mais. Bate mais fundo. Acho que também é uma questão pra gente pensar, assim. Porque ele e o Datena não tem empregos fáceis, não tem trabalhos fáceis mesmo. Realmente. Tem que lidar com crime e com histórias bárbaras quase todo dia, assim. Tem que ter um coração muito forte. Eu não sei como é que vive depois, assim. Vai jantar, vai retomar a vida. Eu ia ficar mal. Uma vez o Ratinho falou pra mim, quando ele mudou o perfil dele e começou a fazer outro tipo de programa, ele falou uma frase que eu não esqueço. Ele falou pra mim, da mesma maneira como fica perfume na mão de quem carrega flor, fica tristeza no coração de quem trabalha com tragédia. Nossa. Ratinho falou isso pra mim. vendo? Então, não, eu achei uma comparação tão fofa, flores com tragédia e tal. Então, não é fácil. Não. Talvez seja um fácil. jeito, talvez a gente veja o Bate falando assim, numa postura de jornalista mesmo, porque é um jeito dele dissociar, dele se distanciar. É tipo, eu jornalista, não eu Luiz Bate, eu pessoa física, tipo, eu pessoa jurídica, eu profissional, estou falando desses casos. E esse é mais um. Sim. Pra poder se blindar também. Não sei, eu tô tentando psicologizar a coisa aqui, se é que essa palavra existe. Mas é que visão. Faz sentido mesmo. Faz sentido. É algo que ele vê, todo dia há quantos anos já, né? Quantas horas por dia. Quantas horas. Realmente faz sentido. Mas pegou muito mas mal. a mãe, agora me pegou muito atravessado porque a mãe, né? Não posso nem comer. Ó, não vou até me emocionar. Então, é Sim, isso. Sim. O coração derrete pesado, nessas horas. E a gente nem viu a imagem, tá aqui emocionado. Sim, o vídeo, eu assisti o vídeo depois. É pesado mesmo, tudo que acontece, assim. Porque, enfim, na hora que ela já começa a entender aonde o advogado tá querendo chegar... O fim da história. É pesado, é bem pesado. E tem, assim, a hora também, né? Essa é uma hora que a família tá à mesa, tá pra jantar. A hora do programa, né? Eu não sei, gente. Essa história é toda muito triste. Vamos combinar assim? A gente vai respirar e voltar falando de BBB? Pra poder mudar esse BBB? clima, porque... A Thelma chorou. Chorou, menina. Não gosto. E deu uma dó. Então, não Nossa, gosto. deu uma dozinha da Thelma. Eu tô no, como que chama? Não é Inferno Astral que fala, é Revolução Solar. Revolução Solar. Ai, qualquer coisa eu choro. Tô assim, Tá emotiva. uma manteiga derretida. E nós temos novidade de Instagram, de filtro. Antes da gente falar de BBB, vamos falar dessa novidade? Por favor, explica, você gente sabe da TV mais. Gazeta aqui, ó, criou um filtro de carnaval. Então, se você quer usar esse filtro, vem aqui comigo, Pascoal, vamos adivinhar. Olha só, aqui tá meu celular, tá vendo? Pera, não deu pra chegar. Aí, Aqui, vai. ó, tá o celular. Eu abri o Instagram da TV Gazeta. Vocês estão vendo que tá aqui o Instagram da TV Gazeta. Você não segue? Segue já, TV Gazeta Oficial.
Aí tá vendo que aqui, ó, embaixo dessas bolinhas amarelas, tem uma carinha feliz? Sim, Aqui, ó. A gente sim. clica nessa carinha. Ah, E aí aqui, ó, vai aparecer um vídeo de alguém. Aí você vem aqui no vídeo, baixa o filtro ou clica em experimentar. Então agora eu vou... Faz pra gente ver. Experimentar. E qual Olha que é só, o eu vou filtro, virar Fê? de costas. É o primeiro filtro que aparece e Ah o lá. filtro é assim, ó. Que tipo de folião é você? Aí você Quero começa só aqui, ver. ó. Você vai começar a gravar. Que tipo de folião é você? Tã, 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 tã. Eu sou dona da avenida. olha! Mas Tá, meu bem. E aí Para fica aqui. sozinho? Para Ele sozinho, que Não escolhe. precisa nem clicar, ele mesmo escolhe. Quando você começa a filmar, ele mesmo vai escolher pra você, Aí você publica. dona da avenida. Então meu filtro tá aqui, vocês publicam, tá São vendo? sinal. Ensinando ao vivo. Rainha de acho. bateria. São sinal. Então aí vocês podem experimentar. Entenderam, né? TV Gazeta Oficial. Clica na carinha feliz ali embaixo das bolinhas amarelas. Primeira imagem que aparecer de uma menininha, você abre, clica em experimentar, já abriu o filtro pra você brincar. Vamos brincar, mandem seus filtros pra gente aqui no @Gazeta Mulheres também, ou nos nossos Instagrams pessoais. E alguém também testou um filtro. Tão chique essa pessoa testando. Quero Peraí, mas não saber. é no @Gazeta Mulheres, é no TV TV Gazeta. Ah, não, é Oficial. pra gente poder catar e mostrar aqui depois, se quiser. Mas pra você pegar Pra o pegar filtro... no TV Gazeta Então, Oficial. pra pegar o filtro é no TV Gazeta TV Gazeta Oficial. Oficial. Aí, alguém, gente, muito chique. Vocês não fizeram ainda? Usou, Ainda acabei não. de fazer. Mas alguém muito chique acabou de fazer. E aí a gente vai ver essa pessoa, vai ver como ficou bonitinho dela. Roda e avisa. Ah lá, eu. Que tipo de folião é você? Ai, a última a ir embora. Acho que acertou. Rolezeira Fiz no ela. primeiro dia, mas eu achei que eu que tivesse escolhido. Olha como a gente é lenta, né? Na nossa idade, assim. Então não é a gente que escolhe, Não. para automaticamente. Isso. Para automático. Pelo menos o meu parou, né? Você é dona da avenida. Eu sou a dona da avenida, você é o último a ir embora. É aquele assim. que o povo começa a varrer a balada pra dar o toque, pra ver se a pessoa Vai, se toca Regina, pra ir vai, embora. Chega primeiro e vai embora por último. Depois você faz pra ver o que deu você. Vamos fazer. Ai, faz sei, agora, pode deixar. toma, ó. É. Faz no meu. Fazer. Pra ver qual é o seu, Tutu. eu Depois ver. eu te passo. Deixa eu ver aqui. Ai, eu sou o rei do camarote. Temos vários eu sou o rei do perfis. camarote. Boa! Vai lá então no @TV Gazeta Oficial e baixa seu filtro, usa o filtro. Pronto. Tudo certo. Agora vamos falar de BBB? Ai, Pois é, vamos começar a Tour Thelminha BBB. chorou. Chorou, menina. A briga por comida lá tá feio mesmo, né? Porque o Lucas não deu nenhuma estaleca, fez aquela coisa horrível. O Babu falou o negócio da rapadura, que eu fiquei sabendo Pois ontem. é, rolou a treta da rapadura. Biscoito. A Manu fez um texto maravilhoso, texto assim, ela falou, nunca pensei na minha vida que eu ia brigar por causa de rapadura E biscoito. e biscoito, mas é isso, estamos nesse ponto. A realidade é essa. A realidade é essa, exatamente. Pois é, Fazer o quê? fazer o quê? E aí, o que aconteceu? De madrugada, a Thelma levantou e ela começou a chorar porque ela estava com fome. Ai, meu Deus, gente, não pode. Aí tem um videozinho, vamos ver como que Vamos. foi? Chorar de fome Pois é é. triste. Tô com fome. Ai, que deu uma coisa. Já que horas são? Umas 3h30, quase 4 horas. Eu posso comer um biscoito então de hoje? Pode ter a minha, come o meu. Situação, tô com muita fome. Ai, deixa eu chorar. Vai pra mim, come os 2 biscoitos. Não vai ficar com fome. Desespero, gente. Tá vendo? A gente tá com... Come 2 meus. Ai, que forte de dó. Nossa, eu tô vivendo nessa casa pelo amor que vocês têm a Vai Deus. ficar pior. Ah, tá mal. Eu também. Passar fome é a pior desgraça do mundo. Ainda mais a gente Ai, gente. sempre teve tudo. Ô, gente, ela não come miojo, não? Fazer um miojo pra ela agora? Eu não aguento nem ver miojo. Eu comi Ainda tivemos um merchan, sim, no meio desse negócio involuntário, mas olha só. A Thelma decretou, então, o BBB virou oficialmente no limite, em que todo mundo passa fome. A Thelma chorando me lembrou a Adélia chorando por uma melancia na edição dela, quando não podia comer a melancia do VIP. E aí ela foi pro banheiro toda arrumada, dizendo, eu queria melancia, vou passar mal, vou sonhar com melancia, eu queria melancia. Foi. Me lembrou Bem um pouco lembrado. isso, mas não foi engraçado. Nesse caso deu dó. Não foi engraçado como não o da mesmo. Adélia. Nesse caso deu dó mesmo, assim. Muito por culpa do senhor Lucas, que não doou dinheiro suficiente pra comprarem, né? Dou 0 estalecas e ainda debochou, dizendo, pensei em dar uma, mas achei demais. Mas arroz e feijão não é livre?
Em tese mas 3 da manhã, 4 da manhã, quem vai fazer arroz e E feijão? tá tudo em pouca quantidade, na verdade. Tão Não racionando. Tá tudo racionando. E aí as pessoas nas redes sociais colocaram uma hashtag, né? Que é fome não é entretenimento. As pessoas criaram isso porque assim... Fome é triste. Fome é triste. E é um problema do nosso país, diga-se de passagem. Exato. Além disso, né? Pois é. As pessoas ficaram bem irritadas. E aí existe um dado que foi colocado no jornal O Dia, que a Thelma ela entrou pesando 61 quilos e ela está pesando 46 quilos. Fui confirmar essa informação. No site do BBB diz que ela está pesando 50 quilos. Mas ainda assim... 11 quilos a menos. Exatamente. Muito menos. Em menos de um mês. Eu acho que a Thelma ela só ficou na xepa, né? Desde que ela entrou. Só. Ela não passou pelo VIP ainda. Então, assim, eu acho extremamente preocupante essa sugada absurda que a menina teve, né? Gente, ela não tá lá pra fazer dieta nesse sentido, né? gente. Pelo amor de Deus. Assim, e dá pra ver uma coisa muito interessante. Nas festas, a primeira coisa que todos eles fazem quando começa a festa... É comer. Menina, mas eles vão, assim, numa angústia de comida, sabe? Porque já tem o estresse, louca. né, gente? De você estar confinado, de você lidar com pessoas chatas, de você estar brigando por comida. E aí, somar isso, o estresse de ter pouca comida... Porque tem gente que deve perder a fome de tão estressado que fica. Ou que come muito de tão estressado que fica, porque cada um reage de um jeito. Eu perco a fome. Inclusive, o Lucas é um dos que come bastante. Compartilharam várias fotos do prato dele e é um pratão. Bem servido. Bem servido. E assim, o cara não dá um real, né? Uma estaleca pra comprar nada. E ele ainda faz questão de botar lá 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Nossa, gente. Sabe? Ao mesmo muito tempo, o desaforo. Daniel, que também diz que é ativista do meio ambiente, já foi chamado a atenção porque deixa metade da comida no prato. Que também é um desperdício. Então também é um desperdício. Põe no prato quando você sabe que você vai comer. Repete. Exatamente. Põe pouco, se for o caso, repete. Pois é, mas assim, chorar por causa... Olha que situação, sabe? É horrível. Pelo amor de Deus. Pois é. E aí, gente, hoje à noite tem paredão. O Lucas, que é o kamikaze, eu acho que ele já decidiu que a estratégia dele é suicida, tá debochando de todo mundo. Deve ser eliminado da noite, mas isso não é só. A gente falará de BBB muito mais, muito em breve. Talvez na mesa, quem sabe. Inclusive sobre o caso do Patrick e do Pyong também, né? Pois é, na delegacia, porque a delegada falou sobre. Como é que tá a votação? No UOL, que faz lá a enquete todo mundo meio vê, tá meio próximo, tá tipo 50 e poucos pro Luca, 40 e poucos pro Vitor Hugo. Pode ter Não tem rejeição alta. Não duvido uma reviravolta aí no meio disso tudo. Não duvido. O Vitor Hugo sair? Não duvido. Não, eu acho que o Lucas sai, porque tá todo mundo muito bravo com ele. Mas, assim, não vai ser uma rejeição alta como o Patrick e o Adson, por exemplo.